Meus queridos alunos, alunas que me assistem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre alelos múltiplos. Então, para não perder o costume, fica aí e segue o fio. Meus queridos, minhas queridas, vamos primeiro tratar sobre o que significa o fenômeno alelos múltiplos na genética. Então, você vai considerar um caso de alelos múltiplos quando o mesmo gene tiver mais de 2 alelos. Lembra, alelos são formas diferentes do mesmo gene se manifestar. A primeira lei de Mendel, por exemplo, tinha o alelo que produzia a cor da ervilha amarela e tinha o alelo que produzia a cor da ervilha verde. Nesse caso, tu tem somente 2 alelos para o mesmo gene. Então, isso aqui, a primeira lei de Mendel, não se encaixa em alelos múltiplos. Por quê? Porque aqui tu tem somente 2 alelos para a mesma característica. No caso de alelos múltiplos, é quando você tem mais de 2 alelos para a mesma característica. Vou dar um exemplo mostrando aqui essa flor. Essa flor ela tem a cor determinada por um único gene. E esse único gene da cor dessa respectiva flor, ele tem 3 alelos diferentes, ou seja, são 3 formas diferentes do mesmo gene se manifestar. Então, vamos supor que aqui está o cromossomo da planta, que tem a respectiva flor, e no cromossomo 5 é onde está, por exemplo, o local que determina a sua cor, a cor de sua flor. Então, essa flor, ela pode ter, veja, 3 alelos diferentes. É mais que 2 alelos? Sim, 3 é mais que 2. Então, aqui é um caso de alelos múltiplos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, os alelos têm dominância. Vamos chamar o alelo vermelho de A. Vamos chamar o alelo azul de A1 e vamos chamar o alelo verde de A2. Veja que nesse caso o alelo A ele domina o A1 e domina o A2 e que o alelo A1 domina o A2 e que o A2 não domina sobre ninguém, correto? Então vejam aí as possíveis configurações que a flor pode ter, no caso o genótipo e o fenótipo. Por exemplo, veja que se o indivíduo tiver o alelo A 2 vezes, ela vai ser vermelha. Por quê? Porque a cor vermelha é a única que aparece. Se ele tiver o alelo vermelho, que é o A, e o alelo verde, que é o A2, qual vai ser a cor? Então, essa aqui vai ser vermelha. E essa aqui de baixo, ó, ele tem vermelho em um alelo, o A, e o A2 em outro alelo. Qual vai ser a cor dele? Vermelha, porque vejam, ó, o vermelho, o alelo A, ele domina os outros alelos. Então, quando ele está presente, vai ser vermelha. Então, nesse caso aqui, ó, também vai ter uma cor vermelha. Agora, o azul, no caso o A1, quando está A e A1, também vai ser vermelho. Por quê? Porque quem domina é o alelo A. Veja aqui também um caso que a planta vai ser vermelha.
Se tá o alelo A1 aqui e A1 aqui, ela vai ser que cor? Claro, azul, porque eu falei para vocês que o A1 gera cor azul. Então, se ele se repete, ele vai ser azul. Se for A1, A2, no caso, o que gera cor azul e o que gera cor verde, vai ser que cor? Vai ser azul. Por quê? Porque o azul, ó, domina o verde. Então, nesse caso aqui também vai ser azul. E por fim, só vai ser verde em um caso. Que caso é? Quando tiver somente o alelo A2. No caso, A2, A2. Aí vai ser a cor verde, porque o verde não domina nenhum outro alelo. Então, vejam aqui um autêntico caso de alelos múltiplos, no qual mais de 2 alelos, na verdade, atuam no mesmo gene. Aí você me pergunta, mas professor, como é que surge, por exemplo, esse alelo diferente? Como é que surge essa diferença? Essa diferença, ela surge através de mutações ao acaso. Então, é justamente isso, a mutação, que explica a variabilidade genética. Por isso que a mutação é tão importante para a evolução. A mutação é a matéria-prima da evolução. Então, vamos supor aqui que estamos falando ainda daquela planta, certo? Anteriormente, só existiam flores vermelhas, como essa daqui. Então, o gene predominante, o alelo predominante, desculpa, era o alelo azão. Por algum motivo, esse gene da cor da planta no seu alelo azão, ele sofreu uma mutação. Em vez de colocar aqui G, ó, o DNA colocou C. Desculpa, o DNA colocou A. Houve um erro. Esse erro, nesse caso aqui, ele foi perdido. Ó. Ele foi perdido. Então, nesse caso, não aconteceu. Mas, posteriormente, houve novamente a mutação e agora, esse erro, ele foi incorporado. Aqui, veja, o A, ele foi corrigido e voltou a ser G, como era anteriormente. Aqui houve outra mutação. Nesse caso aqui, o A ele não foi corrigido. Ao invés do A sair, quem saiu foi o C, gerando agora um mutante. Ó. O anterior era G, 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 C, 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 C. E agora é G, 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 A, C, 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 T. Então, aqui é uma mutação. E essa mutação que aconteceu, por exemplo, vamos supor que gerou a segunda cor, que é a cor azul. Então, o indivíduo que tiver a sequência normal vai ser o azão. O indivíduo que tiver essa sequência mutada, ele vai ser o A1. E se esse alelo, por exemplo, sofrer outra mutação e gerar outra cor posteriormente, pode ser então o A2, que é o que tem a cor verde. Então, é assim que acontece os casos de alelo múltiplo. Então, essas mutações, elas dão variabilidade para o organismo. E quanto mais variabilidade, claro, mais chance daquele organismo, daquela população, se adaptar ou sobreviver a uma certa situação ruim, estressante, enfim. Então, veja aqui, ó. Só tinha um alelo. Então, claro, as populações vão cruzando e o alelo vai sendo replicado. Esse indivíduo aqui, ele sofreu uma mutação. Gerou o Azinho e o Azão. O Azão permanece, claro, e o Azinho é o mutante. Então, aqui nós temos a mutação 1. Então, na mutação 1, nós já temos 2 alelos. O alelo Azão e gerou a mutação com o alelo Azinho. Aí esse Azinho mutante também começa a se reproduzir, a reproduzir suas células. E em um momento posterior, o Azinho ele sofre mais uma mutação com mais uma variação. Então agora, ó, esse Azinho ele é A1. E cada um deles gera uma característica diferente.
Então, aqui nós temos um caso de alelos múltiplos e a forma que eles se originam. Ah, professor, legal isso aí, mas realmente isso é aplicável? Onde é que eu encontro isso na natureza? A gente pode ver isso, por exemplo, na coloração dos coelhos. A pele dos coelhos é definida por um único gene. Ah, então é a primeira lei de Mendel, porque é só um gene que nós estamos trabalhando. Realmente é só um gene, mas ele tem 4 alelos. Por isso que não se encaixa em primeira lei de Mendel e sim em alelos múltiplos. Porque é um gene somente, ok, mas são 4 alelos possíveis. Na primeira lei, são só 2 alelos. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos 4 variantes, 4 formas que o gene pode se manifestar. O primeiro alelo é o alelo Czão. O segundo alelo é o alelo Czinho-CH. O terceiro, Czinho-H. E o quarto, Czinho-A. Então, cada alelo desse aqui, ele manifesta uma característica. O Czão, ele manifesta a cor selvagem, o agouti. O Czinho-CH manifesta a cor chinchila, que é essa cor acinzentada. O Czinho-H manifesta a cor himalaio, que no caso ele vai ser branco com algumas partes pretas. E o Czinho-A manifesta a cor albina, no qual ele vai ter somente a pelagem totalmente branca. Então veja que a dominância. O Czão, ele domina o Czinho-CH, que domina o Czinho-H, que domina o Czinho-A. Da mesma forma como vocês viram lá com as plantinhas. Então lembra, cada organismo ele vai ter 2 cromossomos, onde cada um deles vai ter um alelo. Então, cada indivíduo vai ter 2 alelos para cada característica. No caso aqui nós temos 4, mas cada um vai ter somente 2. Se ele for Czão, ele vai ser o quê? Agouti. Por quê? Porque o agouti ele domina sobre qualquer outro genótipo. Ou seja, se ele for C traço, ele vai ser agouti, porque independente do que for depois, o C ele domina. Então, Czão, agouti, Czão, CCH, agouti, Czão, CH, agouti e Czão, CA, agouti. E para ser chinchila? Para ser chinchila, ele tem que ter o CCH, que é o alelo que gera chinchila, e não pode ter o alelo selvagem, o alelo Czão, porque esse geraria um indivíduo selvagem. Então, veja, CCH e CCH, chinchila. CCH e CH, chinchila. CCH e CA, por quê? Porque o chinchila domina tanto o himalaio quanto o albino. E para ser himalaio? Para ser himalaio, ele não pode ter nem o Czão e nem o CCH. Por quê? Porque eles dominam o himalaio. Então, se eles aparecerem, esse himalaio ele não aparece. Então, para ser himalaio, ou ele tem que ser CH ou CH-CA, porque o himalaio domina o albino. E para ser albino? Para ser albino, ele tem que ser obrigatoriamente CA-CA, porque assim é a única forma dele predominar. Ah, professor, legal a explicação dos coelhinhos, mas na espécie humana, onde é que eu encontro um caso de alelos múltiplos? Muito importante essa pergunta de vocês e respondo agora. E o mais interessante é que eu vou detalhar isso em mais 2 aulas. Nós teremos 2 aulas sobre sistema ABO ou AB0. Então, o sistema ABO ou AB0, ele também é formado por 3 alelos. Izão A, Izão B e Izinho. Então, vejam aqui, ó. O alelo Izão A, que gera no teu organismo o antígeno A, ele não domina sobre o B, que gera o antígeno B. E nem o B domina sobre o A. Então, veja que aqui, ó, é um caso, Izão A e Izão B, que os dois dominam. Então, tanto Izão A quanto Izão B dominam. Eles são dominantes.
E o terceiro alelo é o izinho. E o izinho, ele é dominado pelos dois. Então, veja. Se o indivíduo, por exemplo, veja comigo, ele é isão A, izinho, ele vai ser o quê? Ele vai ser A, por quê? Porque o isão A, ele domina sobre o izinho. Se o indivíduo for isão B, isão A, por exemplo, ele vai ser o quê? Ele vai ser AB, porque nem o A domina sobre o B e nem o B domina sobre o A. Então vejam que a herança sanguínea também é um caso de alelos múltiplos. No caso, o alelo isão A, ele tem igualdade com o isão B, nenhum domina sobre o outro, os dois se manifestam, e os dois dominam o izinho. Então, aluno, então aluna, eu espero que tenha gostado, mas isso é um conteúdo que trabalharemos ele de forma detalhada na próxima aula. Eu espero vocês e até lá!